Oi, oi, gente, tudo bem? Meu nome é Ana Luísa, eu faço medicina, estou no 4º período da Universidade Federal de Lavras e hoje eu vim aqui falar para vocês como eu estudei para passar no vestibular de medicina. Já se inscreva aqui no canal, deixe seu comentário se você tem dúvidas e se você quer saber mais sobre esse assunto. Vai ser muito bom, porque aí eu posso ler e também responder em outros vídeos. Me segue também nas redes sociais, Instagram, é o mesmo nome aqui do canal, Vivendo a Medicina UFLA. Bom, gente, se eu fiz cursinho presencial, né, ou se eu estudei em casa sozinha, gente, eu fiz 2 anos de cursinho presencial, porque eu gosto bastante, assim, particularmente, eu acho que é muito bom quando você tá ali no meio que tem outras pessoas estudando também, porque acaba te motivando a estudar mais. Eu gosto muito de perguntar na aula, então ter o professor ali, né, comigo, tendo aula todo dia, para mim foi muito importante. Porque eu pergunto, interajo bastante na sala de aula, então foi bom, eu gostei, apesar de que o cursinho ele tem aquela carga pesada, né? Às vezes o ambiente é meio tenso, é bem competitivo, e isso realmente são pontos que não são muito legais. Mas no geral eu gostei, eu gosto, e eu fiz 2 anos então. Bom, o que eu acho importante para passar em medicina foram coisas que eu fiz. Eu me programava muito. Então eu fazia assim, planejamentos semanais e diários sobre o que eu tinha que estudar. Então ali, no domingo eu já escrevia, não, eu preciso de estudar isso, isso, isso e aquilo. Eu não gostava de separar por horas. Tipo assim, eu tenho que estudar 2 horas de matemática, porque eu ficava ansiosa. Eu começava a estudar matemática e eu ficava olhando no relógio. Ai meu Deus, será que já deu 2 horas? Será que eu já tenho que passar para outra matéria? Será que eu já estou presa demais em matemática? Não, eu só escolhi os temas. Então, assim, eu preciso de estudar matemática, preciso tal matéria de matemática, eu preciso estudar tal matéria de física, biologia e me programava toda para durante uma semana. E também fazia metas diárias. Então, hoje eu tenho que estudar isso, isso e isso de acordo com o meu planejamento semanal. E aí eu escolhia as matérias e não por tempo de estudo, porque aí, matérias que eu tinha facilidade, eu gastava, sei lá, 1 hora. Matérias que eu tinha dificuldade, eu gastava 2 horas e meia para entender aquilo bem, fazer os exercícios. Então variava muito de acordo com o que eu tinha mais facilidade, com o que eu tinha dificuldade. Bom, então eu acho que esse planejamento é muito importante. Outra coisa que eu fiz foi focar em matemática e em redação. Por que eu fiz isso? Matemática e redação são pontuações no Enem que você tem como atingir pontuações muito altas, são pontuações importantes para a sua média final. Então eu foquei muito em matemática e em redação, muito mesmo. O bom assim, que matemática eu tinha facilidade na escola. Então assim, desde a escola, assim, de mais nova, eu sempre tive facilidade, no ensino médio também e no cursinho também eu sempre tive facilidade com matemática. Em compensação, redação, gente, eu era o desastre em pessoa. Nossa, eu era horrível, horrível mesmo, gente. Eu tirava 500, 600 e assim, para medicina, essa nota é muito difícil você conseguir uma universidade pública tirando essa nota em redação. É muito complicado. E aí eu ficava, meu Deus do céu, o que eu vou fazer? Eu tenho que achar um professor muito bom para fazer, internalizar isso na minha mente. Gente, acreditem ou não, nos últimos 3 anos que eu fiz o Enem, porque depois eu fiz o Enem de teste, depois que eu já tinha passado no curso, eu tirei 940 nos últimos 3 anos que eu fiz o Enem. Então, assim, gente, é possível, todo caso tem solução. Ouvindo a minha história, vocês sabem que todo caso tem solução, porque eu saí de 500, 680 para 940 nos últimos 3 anos. Então, se você encontra uma estrutura boa, argumentos bons, macete, sabe? Uma estruturação bacana, argumentos bons, você consegue tirar boa nota sim. Inclusive, depois eu pretendo fazer um vídeo sobre redação, de tanto que eu me especializei nesse assunto, né? Com a ajuda dos meus professores, claro. Mas eu fiz muitos macetes para que eu conseguisse, né, ter um bom desempenho, fiz fichas. Então, depois eu falo um pouco mais sobre isso. Mas redação foi uma coisa que eu foquei, porque era uma coisa que eu tinha dificuldade e eu sabia que eu tinha que tirar uma nota alta, uma nota boa em redação. Outra coisa que eu acho muito importante é fazer exercício. É muito necessário fazer exercício, porque às vezes a gente fica se prendendo a fazer resumo, a estudar o conteúdo teórico e esquece
de se dedicar aos exercícios. E os exercícios é bom porque você cria maldade para fazer a prova, você começa a olhar e ver determinadas coisas que sempre caem, que sempre eles pedem, pegadinha que às vezes tem. Então você vai ficando mais maldoso mesmo para fazer a prova. Então os exercícios são muito importantes. Se você gosta de fazer resumo, continue com os resumos, mas também gaste mais tempo ainda com exercícios, que é muito importante. Eu fazia resumo das matérias que eu tinha mais dificuldade. Aquilo que eu já tinha facilidade, eu não fazia, não perdia tempo com isso. O que eu tinha dificuldade, eu fazia resumo. Outra coisa era que eu grifava. Gente, mas eu sou daquela pessoa que o quê? Eu ia grifar o que eu achava mais importante. Aí quando eu vi, eu já grifei o livro inteiro. Grifei tudo e tal, aí até complicava, mas eu gosto de grifar. Até hoje eu grifo, não sei porquê, porque eu grifo tudo, mas eu grifo. Eu acho que me prende a atenção, eu acho que é bom, me faz bem, então eu grifo. E então é isso, gente. Eu demorei 2 anos para passar, principalmente porque no meu primeiro ano de cursinho, a prova objetiva, eu ia bem, eu fui bem. Mas eu fui muito ruim na redação, então isso me impediu de passar. No segundo ano de cursinho, como eu consegui a nota... No segundo ano de cursinho, né? Como eu consegui uma nota boa na redação, deu para passar, graças a Deus. E eu acho que é isso, gente. Eu acho que os principais pontos eu falei aqui. Se você tem mais alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, sabe? Eu acho que é importante você focar naquelas matérias que dá mais ponto, mas também sem deixar de lado as outras matérias. Eu estudava tudo um pouco, mas focando mais em matemática e redação. Mas eu também estudava muitas outras matérias. Eu acho que é isso. Se você tem mais dúvidas, deixa aqui que depois eu respondo.